Olá, boa noite, pessoal. Vamos testar aqui os nossos sons. Vamos lá. Opa. Já temos aqui alguns irmãos, a Bia Marques, a Natalina, o Antônio Fonseca, a Arleide, o Valdeir, Marlúcia Oliveira, Eldinho, né? Aqui já foi Valdeci Alves, o Josinaldo Andrade, Tiago, a Ju Marques, Paulo Lima, Márcia, Carmen, Amazônia Ilegal. Vamos lá. Enquanto vai chegando outro pessoal, deixa eu só providenciar aqui a minha água. Vamos testar aqui o nosso som. Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Vamos começar nosso programa de hoje, a continuação do estudo sobre profecias cumpridas sobre Jesus Cristo. É muito emocionante nós sabermos que fatos profetizados há 6.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos, principalmente com a vinda de Jesus, 2.500 anos, 2.700 com os profetas, a gente viu tudo cumprido no Novo Testamento e cumprindo nos nossos dias de hoje, e temos muita coisa ainda a explicar, porque as pessoas pensam que as profecias deste livro são brincadeiras. Eu, quando falo aqui, penso que sou eu que estou falando, mas eu sempre coloco aqui, está escrito, para Satanás e o povo dele, principalmente, saber. Quem está escrevendo isso aqui não é Dr. Pedrosa, não.
E a palavra de Deus que se cumpriu, está se cumprindo e cumprirá o restante, independente da sua vontade, de você acreditar ou não. Vai continuar. E só para vocês lembrarem que na última profecia que nós mostramos no domingo à noite, mostrando lá que o profeta Isaías, no capítulo 61, ele nos alerta que esse Jesus veio libertar os cativos, né? Ele veio trazer a boa nova, a boa notícia, que é o Evangelho. E mandou para a gente pregar essa boa nova, essa boa notícia, que se chama Evangelho, a toda a face da terra. E logo, continuando, a ordenança lá de Isaías, capítulo 61, dos primeiros versículos, ele diz: e anunciai o dia da vingança, o dia do Senhor. Nós temos que pregar só o Evangelho. Jesus vai voltar, vai libertar as pessoas, os cativos. Ótimo, muito bom, temos feito isso. Mas pregar, anunciar que está chegando o dia do juízo do Senhor, o dia da justiça, o dia da vingança, que se chama o dia do Senhor, está próximo. Porque as pessoas pensam que só vai ficar nesse tempo da misericórdia, da graça, do amor de Deus, e que tudo vai ficar assim. Esse povo de Satanás aí tem que saber que o tempo deles está esgotado, está acabando. Nós pregamos uma boa nova, uma boa notícia, o Evangelho, nós temos que pregar também o dia da vingança, o dia do Senhor. Né? Então, vamos continuar aqui, vamos continuar mostrando as coisas maravilhosas desse livro, como esse livro é precioso. E as profecias estão se cumprindo assim, muito, de uma forma assim, muito especial, né? Nós não podemos ficar parados nessa situação de que tudo vai se resolver só com o amor de Deus. Não. Ele mandou pregar isso, o Evangelho, a boa notícia. Mas está chegando o juízo de Deus. E o povo está aí brincando, fazendo as bagunças dele, matando, escravizando as pessoas, como se nada disso fosse acontecer. Então nós temos que anunciar isso. Então vamos passar aqui para outra sala. Então eu só queria voltar aqui um pouquinho, isso que eu acabei de falar. Deixa eu ver aqui, só voltar aqui só um pouquinho. Espera aí. Acho que é esse slide aqui. Isso aqui ficou um pouquinho menor. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Cadê esse daqui? Esse daqui, Isaías 61, 4. Falando, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, anunciar a todos, olha aqui, anunciar a todos, aqui, vou até sublinhar aqui para ficar melhor, anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança. O ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus vai chegar agora, breve. Então nós não podemos ficar calados diante disso. O povo está aí fazendo tudo e que quer e acha que vai ficar por isso mesmo. Não é não. Então nós vamos entrar hoje na quarta parte dessas profecias cumpridas sobre Jesus Cristo. Então vamos ver essa profecia aqui, de que ele seria rejeitado pelo seu povo, tá? Ele seria rejeitado pelo seu povo. Como é que pode? Vem um Messias designado para o seu povo e ele foi rejeitado. Então vamos ver essa
profecia escrita no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículos de 1 e 5. A letra está pequena aqui, mas que dá para acompanhar. Assim, ora, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Iavé. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que pudéssemos ser cativados. Então, isso primeiro, a aparência física de Jesus não era uma coisa que as pessoas o seguiam. Porque ele é lindo, é maravilhoso, vou votar nesse candidato aqui porque ele é bonito, não sei o quê. Não tem desses negócios? Jesus não, as pessoas iriam segui-lo porque ele era especial. Ele era um Deus que apresentava muitas maravilhas. Então, esse é o primeiro fato que as pessoas, vão dizer, por algum interesse nele, não gostaram dele, como esses super-heróis se apresentam, né? O versículo 3 diz: pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Isso é profecias, Isaías falando o que Deus tinha revelado a ele. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, e ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo, outras traduções, sobre o seu ombro, né? Levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas ele, de fato, foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo, vamos botar aqui entre parênteses, que hoje nos proporcionou a paz, caiu todo sobre ele. E mediante as suas feridas, fomos curados. Então, para você ver, 700 anos antes de Jesus nascer, o povo já sabia que ele seria rejeitado, principalmente pelo seu povo judeu. O Messias anunciado por mais de 300 profecias, ele foi rejeitado. Confirmando, se as profecias tivessem dito isso, e Jesus fosse aclamado, a multidão toda, vamos transformar aí num super-herói, desses aí de Hollywood, aí nós podemos dizer, a profecia falhou, não. Mas exatamente como profetizaram. Então vamos confirmar aqui em dois textos de João 1:11 e de Lucas 23:18. Mas nós temos vários textos para confirmar isso aqui, que ele foi rejeitado. Vamos ver em João capítulo 1, o versículo 11. Eu botei aqui, eu coloco sempre um pouquinho mais de textos, né? De 10 a 13. De 10 a 13. Vamos ler esses 3 versículos. Aquele que é a palavra estava no mundo.
E o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. Vocês lembram de um texto que eu falo aqui sempre? Mas o mundo não o conheceu. Ele era, como que o apóstolo Paulo se referia a ele quando chegou em Atenas? O altar do Deus desconhecido, tanto anunciado pelos profetas, todos judeus, principalmente o povo judeu não o recebeu. E até hoje, as religiões pregam, falam tantas coisas, tantas heresias que não estão nesse livro precioso, né? Que nós costumamos dizer assim, esse nosso Deus, ele é desconhecido dessas religiões aí. Esse nosso Deus, ele rasgou o véu do templo, acabou com todas as religiões, nos tornou todos sacerdotes, nós falamos direto com o Pai. Isso é feito de graça. E onde nós reunimos, onde estiverem 2, 3 ou mais, reunidos em nome dele. E o que mais ele pôde fazer? Um só sacrifício. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de templo, você não precisa matar animal, você não precisa pagar. E onde você estiver, em nome desse Jesus, você fala direto com o Pai. Por isso que ele fala anunciar isso. Isso é a boa nova, é a boa notícia, que se chama Evangelho. Então, este Jesus continua conhecido da maioria das pessoas. É cumprimento de profecia. As religiões conhecem de tudo. Você tem livros e livros e livros sobre as religiões. Criam demônios e demônios e demônios, milhares de demônios. Mas não conhecem esse Deus. Então, a profecia bíblica diz que ele seria desconhecido. Hoje, no nosso tempo, ele é desconhecido da maioria. Depois de 40 anos, eu já estava com uns 28 anos por aí, eu comecei a estudar a palavra de Deus e fui conhecendo quem era esse Jesus. E fui questionando dentro do sistema religioso e todo mundo, não, esquece isso, não fala nisso não. Você está se rebelando contra o anjo do Senhor, contra o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Aquele falso profeta que fica lá em cima, o líder religioso, enganando as pessoas, como sempre foi. E no tempo de apóstolo Paulo, chega em Atenas, tinha quase 5.000 ídolos, não eram 5 ídolos, 5.000 ídolos, há 2.000 anos no templo de Paulo. Aí ele olha, chega lá no cantinho e vê assim, ó, esse Deus desconhecido, esse altar aqui do Deus desconhecido, é o Deus que nós servimos. E por incrível que pareça, 6.000 anos depois do Jardim do Éden, principalmente os judeus continuam rejeitando Jesus Cristo. Por isso ele é conhecido como Deus desconhecido. Esse é o nosso Deus. O Deus desconhecido. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou sejam, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você, meu irmão, membro dessa igreja de Jesus Cristo, nasceu da vontade de Deus. Você não é um mero religioso, não é um mero personagem jogado assim na face da terra. Como eu digo sempre, você é a coisa mais especial que existe aqui na face da terra. E que Jesus virá buscar em breve. Está voltando. Então vamos repetir aqui, João 1, 10 a 13.
Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. E ele veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem recebeu Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aí ele explica quem são esses, que aceitaram Jesus, esse Deus desconhecido, e creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue. Nós não somos fruto, a igreja de Cristo, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus que criou a igreja de Cristo através do Filho dele. Vamos ver descrito por outro evangelista, Lucas, capítulo 23, 18. Pois conforme a tradição, ele deveria dar liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Era comum pegarem um preso, o judeu era escravo, lá dos romanos, não é? Então era plebe, era aquele povo lá que não tinha valor nenhum para eles na época. Então pegavam e soltavam um ladrão, um assassino naquela época. Contudo, todo o povo gritou a uma voz: acaba com este, solta Barrabás. Quem é este que eles estavam falando para acabar com ele? Jesus. Acaba com este e solta Barrabás. Nem os não-judeus também não o conheceram. Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade por ter cometido um assassinato. Ou seja, ele estava preso com um motivo muito bom. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles todos sabiam que Jesus era inocente, porque ele se declarou: eu sou filho de Deus, o rei dos judeus. E o 21 diz: eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Então você agradece muito a Deus, porque você teve um privilégio grandioso de conhecer esse Deus desconhecido, que as religiões até hoje embromam, enganam, enrolam. Presta um Deus que você tem que, depois da sua confiança em um sacerdote, e você vai pagar esse sacerdote para falar com Deus. Como era no passado, o sacerdote falava com Deus só uma vez por ano, quando descia o Espírito Santo lá no altar, onde estava a Arca da Aliança, que só o sacerdote podia entrar naquele lugar, uma vez por ano. E hoje você fala com esse Deus onde você estiver. De graça, rasgou o véu do templo, Jesus. Você não precisa fazer mais nenhum sacrifício, que esse sacrifício já foi pago por esse sumo sacerdote. Nós somos hoje todos sacerdotes, porque nós entramos lá no Santo do Santo, em nome de Jesus. Antes de Jesus era só o sacerdote que entrava uma vez por ano para falar com Deus, para pedir perdão do pecado dele e do pecado das pessoas. Você imagina que dificuldade. E hoje a simplicidade que é o Evangelho. Então, esta é uma profecia sobre Jesus, cumprida há 2000 anos. Bem, então vamos ver mais uma.
sacerdote da ordem de Melquisedeque. Sacerdote da ordem de Melquisedeque. Deixa eu botar aqui. Vamos ver a profecia de Salmo 110, versículos 4 e 5. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que era o sumo sacerdote lá no tempo de Abraão. E o Eterno está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Como falei, nós temos que pregar. Um ano aceitável do Senhor, a boa nova, a boa notícia, e pregar e anunciar o dia da ira do Senhor, o dia da vingança. Nós acabamos de ler aqui, Isaías 61, e aqui nós estamos vendo em Salmo 110. Ele será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à sua direita, e ele esmagará reis no dia da sua ira. Você vê que o mundo já está dividido em 10 nações, os 10 dedos de barro e ferro da estátua de Nabucodonosor. Vamos ver aqui agora o cumprimento dessa profecia de Salmo 110, aqui em Hebreus 5, versículos 5 e 6. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote. Não foi ele. Jesus falou, eu vou me tornar sumo sacerdote. Não. Mas foi Deus, o Pai, o Eterno, que lhe declarou, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Então ele foi feito sacerdote pelo Pai. 6. E revela em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Olha aqui, igual está aqui, ó, sacerdote para sempre. Ó. Vou até separar aqui, ó, sacerdote para sempre. E aqui, ó, tu és sacerdote para todo sempre. Profecia cumprida. Então dizer, Jesus morreu, agora acabou, sacerdote para sempre. Ele está reinando hoje, está com o cetro do poder na sua mão e vai voltar agora. Está vendo como que é maravilhoso você está vendo as coisas acontecendo, que Jesus vai voltar, ele vai pisar o lagar, ele vai arrebatar o povo dele, como ele sempre fez, né, nesses problemas do dia do juízo do Senhor, como foi com Adão, como foi com Adão e Eva, ele prometeu o Messias que viria, que era Jesus. No tempo de Noé, ele mandou ele construir a arca, ele levou 120 anos construindo a arca e anunciando que Jesus ia voltar, que ia ter o castigo ali, né? Mas que tinha a redenção, que era a arca. Ninguém quis. Aí depois veio Jesus Cristo e declarou toda essa vitória. Então, as profecias estão todas se cumprindo. Não me interessa se você acredita ou não. Se o teu pai, a tua mãe, o teu vizinho, o teu patrão, o teu cunhado, teus colegas de trabalho, de universidade acreditam ou não. Não me interessa isso. O que me interessa é que é verdade, se cumpriu e continua cumprindo. E as últimas profecias para se cumprir estão chegando agora, principalmente nesse período da grande tribulação, de 7 anos, na 70ª semana de Daniel, nos 7 anos de Apocalipse. Vão cumprir todas essas profecias, tudo isso que nós estamos vendo. Não adianta a pessoa rir, não sei, não acreditar, que são fatos. Só sobre Jesus Cristo são mais de 300 profecias. Eu vou mostrar aqui para vocês umas dezenas, mas são mais de 300 profecias sobre Jesus. E o povo não reconheceu Jesus. Tanto aviso,
E nós continuamos avisando, olha, pregar que o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, o tempo de proclamar as boas novas, é o mesmo tempo de proclamar também o juízo de Deus, o dia da vingança, o dia da ira do Senhor. Marque aí, Isaías 61. Ele mandou nós anunciarmos o dia aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E o dia da sua vingança, o dia da sua ira. Porque as pessoas pensando, é só evangelho. Jesus perdoa, Deus é amor, tudo isso está tudo certo. E nós vamos ficar impunes com tudo isso que você está vendo acontecendo no Brasil, no mundo inteiro. A injustiça, o ódio contra as crianças, a corrupção, a mentira, como que se propaga a mentira, irmão? Eu quando vi isso no livro do meu amigo Armindo Abreu dizendo, a ONU controla toda a mídia. A ONU é uma entidade, hoje, sem dúvida, 100% satânica. Eu não estou dizendo que a ONU é 99% satânica. 100% satânica. Controla 100% da mídia que fala 100% de mentira. Hoje as pessoas acreditam. Porque depois do coronavírus, quando falava, dizia que era louco, maluco, como é que pode toda a mídia mentirosa? A gente ouve um pouco de verdade, porque o mundo jaz no maligno. O maligno é o pai da mentira, o enganador. Isso é fato. E o Deus verdadeiro é desconhecido. O Deus verdadeiro daqui. Eu sou descendente legítimo de judeu e tive a misericórdia de Deus de ouvir esse evangelho, conhecer e aceitar. E as pessoas hoje fazem mais culto ao povo judeu do que o próprio Deus, que os judeus não reconheceram. É uma palhaçada, né, irmão? Já falei isso. Se fantasiam de palhaço judeu e ficam lá. Em nome de Jesus, glória, Yeshua, Hamashek. Arrumaram que o nome do... Quem não soubesse o nome de Yeshua não seria salvo. Aí hoje já tem mais uns 30, 50, 300 ou talvez 1000 nomes de Yeshua aí. E agora, qual é que é o verdadeiro? Eu já fiz um estudo sobre isso, sobre o nome de Jesus, gente. Você pega lá em Apocalipse 19, como eu citei, deixa eu ver aqui, nessa outra Bíblia aqui, ó, só para você ver, aqui, ó. Qual é o nome desse nosso Messias que vai vir num cavalo branco, com todo o seu exército branco, e vai pisar o lagar? Quer ver? Está aqui, Apocalipse 19, de 11 em diante. Diz assim, a vitória de Cristo. E vi o céu aberto. Aí já se está se referindo ao Armagedon. Tá? E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele veio praticar justiça. Você vê lá em Apocalipse 5, quando João é arrebatado ao céu, Apocalipse 4:1, ele mostra o trono de Deus, tudo aquilo, e mostra o livro lá, os 7 selos, diz, olha, ninguém no céu e na terra tem capacidade para abrir esse livro. Aí João chorou muito. Aí o anjo disse para ele, ó, só tem um que é digno de abrir esse livro e julgar, é o Cordeiro. Nem no céu, nem na terra. E quando ele abre esse livro, o primeiro selo libera os 4 cavaleiros. E esse primeiro cavaleiro, ele vem vestido, montado num cavalo branco, para enganar as pessoas como se fosse o cavaleiro que está aqui em Apocalipse 19. Eu sempre falei disso, as pessoas faziam confusão dizendo, irmão, ninguém sabia Apocalipse. Quando chegava aqui, isso aqui é Jesus que vem aqui no primeiro cavalo branco.
Não, gente. Esse é o falso Cristo desses 4 cavaleiros da morte, da guerra, não é? E esse primeiro é o anticristo. O cavaleiro de branco verdadeiro é esse aqui, ó, de Apocalipse 19. Então nunca esqueçam isso. Aí a pessoa já falava, não, que ali já está começando o Jesus, que não sei o que, veio para... Não, ali ainda é o anticristo que vem enganar. Então agora, esse Apocalipse 19, Jesus, o verdadeiro, ele diz, e os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Esse nome, ninguém sabe. Imagina quantas pessoas já estão adivinhando. Não, eu sei o dia que Jesus vai voltar. Eu sei o nome que só Jesus sabe. Está aqui, ó. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é... Hein? Qual o nome pelo qual ele se chama? Pode colar. Pode abrir a Bíblia aí, Apocalipse 19, no versículo 13, para você descobrir qual o nome que ele se chama. Dá uma colada aí, abre a Bíblia agora. Ou consulta a Bíblia aí no seu celular. Repetindo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Agora aqui que é o Armagedon. Não é lá em Apocalipse 4, 5, não. Uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é... Palavra de Deus. O nome que esse Deus desconhecido se chama é a Palavra de Deus. Esse Deus desconhecido é isso aqui. De Gênesis a Apocalipse. E quem te criou como igreja de Cristo foi esse mesmo Deus que designou o Filho dele como sumo sacerdote. Inventa um montão de nomes, cria um montão de nomes, mas seguir a palavra de Deus ninguém segue. Poucos, vou dizer, ninguém, eu estou exagerando, poucos que seguem, que conhecem Deus desconhecido. E você vê aqui, cadê? Sacerdote. Nós lemos aqui agora. Deixa eu voltar aqui ao anterior, espera aí. Eu vi isso aqui agora, será que eu vou ler isso tudo? Eu não marquei, eu queria marcar aqui. E carregava sobre si as nossas doenças, tudo, culpado pela mão de Deus, foi ferido e torturado. Mas de fato foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões, foi esmagado com nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz estava sobre ele, mediante suas feridas fomos curados. Aquele aqui, ó. Esse aqui que eu quis lembrar aqui, ó. Tá vendo? João 1,10. Olha que começa. O primeiro capítulo de João diz: aquele que é a palavra. Olha aqui. Às vezes a gente lê e não percebe. Aquele que é a palavra. Quem é esse que é a palavra? Que estava no mundo e o mundo foi feito através dele.
mas o mundo não o reconheceu. Quem é esse aqui? Hein? Vamos botar aqui, até botar aqui em cima, para nós lembrarmos, olha aqui, isso que é importante, é assim que a gente estuda, né? Vou botar aqui em minúsculo, Apocalipse. Apocalipse 19, 14, né? Não, 13. Para a gente associar isso aqui. Ó. O que João estava dizendo aqui, estava aqui em Apocalipse. Ó, eu botei aqui Apocalipse 19, 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não reconheceu este cavaleiro aqui de Apocalipse 19, 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Como você define Jesus? A palavra de Deus. E quantos dão crédito à palavra de Deus? Por isso que eu sempre trabalho há 40 anos, tudo que eu escrevi, publiquei, expressei, aulas, tudo que eu fiz, em hotéis, em templos, em praça pública, eu sempre coloquei, está escrito. Está escrito, porque foi assim que ele enfrentou Satanás. Ele disse, não, eu sou Jesus. Ele dizia, está escrito. Satanás, Jesus, está escrito. Satanás, mas você não sei o que, eu te dou isso, eu dou aquilo, Jesus, está escrito. É assim que nós temos. Entenderam a importância porque ele foi rejeitado? E mostra aqui, ó, foi sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Eu sei que a Bíblia fala pouco sobre Melquisedeque, e as pessoas também conhecem pouco. Então, quem foi Melquisedeque? Foi um sumo sacerdote no tempo de Abraão. O que a gente sabe que ele era um homem de Deus. Esse Melquisedeque era um sumo sacerdote. Essa daqui é uma roupa sacerdotal. Então, ele era comparado, a gente sempre ensinou isso aqui, mostrando que o Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Eu fiz vários estudos sobre isso. E Melquisedeque era considerado, vamos dizer assim, como um protótipo de Jesus. Era um homem muito amigo de Deus. Era um homem que manifestava o poder de Deus sobre ele. Então ele é considerado assim, porque hoje nós todos somos sacerdotes. Jesus rasgou o véu do templo. Nós entramos no Santo dos Santos com o Pai. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Só existe um sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes. Só existe uma Petra, Jesus Cristo. Existe Petros, as pedrinhas que somos nós, o corpo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, só para lembrar um pouquinho sobre Melquisedeque, eu coloquei aqui. Apesar das raras referências a ele na Bíblia, o livro sagrado refere a Melquisedeque como um sábio rei da terra chamada Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Era um rei e sacerdote. Por exemplo, Salomão nunca foi chamado de sacerdote, de sumo sacerdote. Toda aquela pampa dele, aquele negócio todo, mas Melquisedeque, e não fala, mas Jesus, como ele diz aqui, ó, vamos voltar ao anterior aqui, ó, cadê? Ó, dizer assim, mas para, aqui, vamos dizer aqui, ó,
O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Salomão. Vocês verem alguma coisa aí? Porque Melquisedeque era um sumo sacerdote. E você vê aqui, já revelado em Hebreus 5:6, diz assim: e revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Não falou ordem de Salomão. Porque às vezes as pessoas davam tanta importância, isso é na maçonaria, né? Esse povo de Satanás lá idolatra Salomão. Salomão foi uma tragédia, foi uma vergonha, destruiu todo o povo de Israel. Tudo que ele fez virou-se em poeira, em cinza e não serviu para nada. Então, para você ver que Melquisedeque era um rei e ele era sumo sacerdote. E que ele era um homem de Deus. Não foi o que aconteceu com Salomão. Trocou Deus por esse Lúcifer, por Satanás, e por isso ele é considerado o primeiro Illuminati, pelo próprio Illuminati. Não é só a palavra de Deus que reconhece como ele abandonou Deus, como o próprio Deus tirou ele do trono. Os próprios satanistas reconhecem ele como um homem que abandonou Deus e aceitou Lúcifer. É o primeiro, considerado o primeiro Illuminati, nos estudos vários que nós fizemos aqui sobre Salomão. Estudos extremamente bíblicos e inéditos, que ninguém tinha falado, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas estava tudo aqui dentro da palavra. Então, a Bíblia não se refere à palavra de Deus nenhum, que Jesus seria sumo sacerdote segundo Salomão. Não, gente. Já lá no Gênesis, não fazia essa menção, mas lá no Gênesis, esse Melquisedeque, Jesus já seria comparado a ele, que seria uma pessoa de Deus, né? Então vamos continuar lendo aqui sobre Melquisedeque. Em Gênesis 14:18 diz: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Isso aqui é o texto bíblico que eu sempre coloco em letras itálicas, né? As letras são deitadas, para diferenciar. Toda vez que eu menciono aqui texto bíblico, eu coloco em itálico. Vocês já perceberam isso, né? Agora aqui não é a continuação do versículo, agora é um comentário. É um personagem bíblico, né, do livro de Gênesis, que interagiu com Abraão quando ele retornou vitorioso da batalha de Sidim. É descrito como o rei de Salém, a quem a história atribui-lhe características sobre-humanas, características divinas. Ou seja, era um homem extremamente ligado a Deus. E no Novo Testamento, em Hebreus 5:6, que nós acabamos de ler aqui, ó, Hebreus 5:6, que ele seria um sumo sacerdote, né? Ele é comparado a Jesus, de que é dito ser segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho quem é Melquisedeque. Vamos voltar a outra profecia sobre Jesus, escrita em Zacarias e se cumpriu no Novo Testamento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ver o que está escrito aqui, ó, Zacarias 9:9. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Eles sempre colocam aqui o nome em hebraico, né? Tizion, né? Alegra-te demasiado, ó cidade filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que eu, o teu rei, venho a ti. Olha, o teu rei vem a ti. O que é? O Messias iria chegar a Jerusalém. E ele descreve como seria esse rei. Ele é justo e traz salvação. É o Salvador, é o Messias. Vou separar aqui para ficar mais fácil da gente
entender. Não. Ele é justo e traz salvação. Vou botar aqui outro. Ele é humilde. Vou botar na outra linha aqui. Vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumento. Como é que você vai fazer uma descrição de um Messias que vem para salvar o mundo e que ele vem de uma forma tão humilde? Por isso que os judeus esperavam o Messias dele fosse um político, um cara que ia matar todos os romanos ali, ia dar todo o trono ali para os judeus, dinheiro. Mas não era essa a profecia. Agora que Jesus virá como um rei. Como certo, ele se apresentou, eu sou o rei dos judeus, mas ele se apresentou assim como as profecias mostraram. Mas agora ele virá com o cetro de rei. Ele vai dominar sobre todo o céu e a terra, que está sob o domínio dele. Mas agora ele vem manifestar, fazer essa manifestação na terra, em poucos anos, em breve período. Então vamos ver o cumprimento dessa profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Está escrito, Marcos 11, eu botei direto, de 7 a 11. Vou botar aqui. 7 a 11. Tá? E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com os seus mantos, e Jesus o montou. Ou seja, não era aquela coisa que tinha uma cela, tudo preparado assim, de um cavaleiro, né? Não, botaram as vestes dele sobre o jumento para Jesus sentar ali em cima e sair caminhando, né? E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus. Selaram com seus mantos e Jesus o montou. Então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outras espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Aí que as pessoas chamam esse domingo, né? O domingo de ramos, porque as pessoas jogavam para... hoje é o tapete vermelho, né, de Hollywood, que você abre aquele tapete vermelho, vem os personagens. E Jesus, eles jogavam ramos de flores, de plantas, assim para fazer diferente o caminho dele. Então, tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após ele, clamavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Então Jesus, ele se dirigiu e entrou no templo. Aqui, e as pessoas sabiam que ele era judeu, tá? Entrou lá um judeu, mas não tinha ideia quando ele se declarou, eu sou o Messias, né? Quando ele leu a profecia de Isaías, que nós falamos no programa anterior, né? Ele falou, aqui cumpriu-se esta profecia, eu sou o Messias. Aí que o bicho pegou, né? Porque até então ele era desconhecido. Então esta foi mais uma profecia cumprida sobre Jesus Cristo. E eu quero te perguntar agora, se você estiver com a Bíblia aberta aí, você está falando em Zacarias 9:12. Zacarias acho que só tem 12 capítulos do livro de Zacarias, né? Quer ver? Um livro muito precioso, o profeta Zacarias, e ele tem, acho que 12 capítulos. Vamos ler aqui o Apocalipse, o Zacarias fazendo uma profecia,
do capítulo 12, o versículo 10. Cadê aqui? Ele, aqui, ó, Zacarias 12. Ele não cumpriu essa profecia de Zacarias? Que Jesus ia entrar e depois ele continua dando mais detalhes. Que ele seria sacrificado como um cordeiro na semana da Páscoa. Aqui só está falando de como ele ia entrar, humilde em cima do jumentinho. Então tem muito mais detalhes as profecias de Zacarias, não é só isso. Tá? E eu queria que vocês lessem aqui comigo a destruição dos inimigos do povo de Deus. Zacarias 12. O versículo 2 diz aqui o seguinte: será que essa profecia vai cumprir ou não? Será que Zacarias está falando coisa que não se cumpre? Olha, tudo que ele falou sobre Jesus cumpriu tudo direitinho, com todo detalhe, com em torno de 500 anos de antecedência. E o que ele falou para cumprir agora nos nossos tempos, será que está cumprindo ou não? Então vamos ver aqui, Zacarias 12, 2. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor, ou um cálice de briga, de confusão, né? Para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Então ele já está falando da grande tribulação, né? Aí o versículo, vamos ler o 3, eu queria pular o 3, mas vamos. E acontecerá que naquele dia, lembra essa expressão que a Bíblia fala o tempo todo? Naquele dia, naquele dia, naquele dia. Então ele está falando assim, naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carreguem, certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Todo o povo da terra vai se juntar contra Israel. 4, o versículo 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura o que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Tá, não sei o quê. Pulando o 5. Vamos lá, o 6. Arrependimento e purificação de Israel. Naquele dia, olha, sempre essa expressão, desse tempo nós estamos vivendo agora. Falando para nós, naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre velas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará, tal, tal. Aí vem o 8. Olha como que ele começa o versículo 8. Naquele dia, de novo, não estava falando no tempo de Jesus, estava falando aqui para nosso tempo agora. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. O mais fraco do povo de Deus, nesses tempos. Será como Davi. O mais fraco. Fica esses políticos, esse tribunal de justiça, esses artistas infernais envolvidos com essa desgraça de maçonaria, debochando da igreja, do povo de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. Eles vão ver o dia da vingança, o dia da justiça. Como o próprio Jesus afirmou, que vai ter sofrimento como nunca existiu, nunca existirá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia.
será como Davi. E a casa de Davi como Deus, como um anjo do Senhor diante deles. 9. Vem de novo, naquele dia. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. A ONU dividiu o mundo desde 1990 em 10 nações. Nós tínhamos 5 continentes e eles dividiram em 10. Para cumprir as profecias também de Daniel 2. Da estátua de Nabucodonosor, os 10 dedos de barro e ferro, que serão esmiuçados por Jesus. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. O 10. Naquele dia, tá vendo? Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica, porque esse povo todo que não conheceu Jesus como Messias, Deus prometeu, segundo a fidelidade de Abraão, Isaque e Jacó, preservar um remanescente dos judeus, porque era para eles todos irem para o inferno, que eles não receberam o Messias. Mas Deus sempre prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, devido à grande fidelidade deles, que ele iria reservar um remanescente, que é 1/3 do povo judeu. Está aqui. E nesse momento, então, vai ser derramado o espírito de graça e súplica, e olharão para quem? O presidente dos Estados Unidos? O presidente da França? Para quem os judeus vão esperar lá? O Papa, que vai fazer um tratado com ele lá de 7 anos, do Vaticano? E diz aqui, e olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale do Megido. Quem diz que vai ficar impune esse ato de violência dos judeus contra o Messias? Quem disse que nosso Deus é o Deus da misericórdia? Nós temos que pregar as boas novas, boas notícias, mas ele manda lá em Isaías 61, como Zacarias está falando, pregar o dia da ira, o dia da vingança, o dia do Senhor. Quando na 70ª semana de Daniel, ele diz que Deus deu 70 semanas para fazer cessar essas abominações, o pecado. Eles vão passar 1/3. E se você quiser ver mais aqui ainda, continua falando, naquele dia, no Vale do Megido, né? Hadad e Rimon. Você vai pegar o 13, quer dizer, o 13, vamos ler o 7, o 8 e o 9 de Zacarias 13. O título é O Pastor Ferido. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela, 1/3 dos remanescentes. Olha o que ele vai falar no 9. E farei passar essa 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata.
e a provarei como se prova o ouro. É assim, 1/3 do povo judeu, ele diz aqui, e ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. E aqui vem o 14, falando da batalha local, e ajuntarei as nações pela peleja contra Jerusalém e tal. E 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Jesus, quando ele volta agora, para o dia do juízo dele, ele vai se assentar no templo de Jerusalém, construído por esses capetas da maçonaria, da ONU, do sistema religioso, do falso profeta, do anticristo. É lá que Jesus vai se manifestar? Não, é no Monte das Oliveiras. É no Monte das Oliveiras que Jesus vai se manifestar. E vai fender ao meio o monte. Ele vai juntar todas as nações. Tá? E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre os montes, o Monte das Oliveiras. Nada disso, dessa bagunça entre esse Estado sionista, comunista de Israel, criado por esses comunistas que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás, aqueles falsos judeus dos czares da Rússia, que 700 anos depois de Cristo chegaram lá e depois disseram, não, ó, todo mundo aqui agora é judeu. E vão sair matando todo mundo, vão dominar o mundo. E mataram antes da Primeira Guerra Mundial, no século passado, 200 milhões de pessoas. Eu sempre lembro, o coronavírus hoje matou acho que 2 milhões no mundo inteiro. Só esse comunismo, desses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e são mentirosos, mataram 200 milhões de pessoas, fizeram a Primeira Guerra Mundial para criar esse Estado comunista do Vaticano em 1929, onde vai emergir a primeira besta de Satanás, dizer, a besta não é de Deus, a primeira besta de Satanás, e depois fizeram a Segunda Guerra Mundial para emergir, onde criaram o Estado sionista comunista de Israel para emergir a segunda besta. E a Terceira Guerra Mundial, o Armagedon, que nós acabamos de ler, lá no Monte das Oliveiras, Jesus vai pisar, as duas bestas vão se degladiar, o barro e o ferro, um reino dividido, não prosperará. Ou seja, a maçonaria inglesa contra a francesa, o barro Israel e o ferro o Império Romano reconstruído na União Europeia. Eles vão se degladiar para receber Satanás, o líder mundial, que vem resolver o problema todo das guerras e vem trazer paz e segurança por 3 anos e meio de falsa paz. Falsa paz que Satanás vai trazer. E depois, quando se assentar no templo reconstruído, que é o maior sonho da maçonaria, reconstruir o templo para o capeta. Ele vai se assentar lá querendo parecer Deus, no período da apostasia, no período da operação do erro, no período do mistério da injustiça operando no nosso meio, e o iníquo que vai legalizar todo o pecado vai se assentar lá. Olha o que o comunismo faz. Exatamente isso, gente. Eu falo sempre, o comunismo não é um partido político, é uma religião satânica, que é mais ligada à maçonaria francesa, à esquerda. Assim como está tudo isso revelado aqui, se você não quiser acreditar na palavra de Deus, acredita aqui no livro Moral e Dogmas, do Alberto Pike, que ele escreveu a carta que ele mandou para outro general italiano, Giuseppe Mazzini, que Satanás revelou a ele em 22 de janeiro de 1870, há 150 anos. Nós estamos falando das profecias de Deus de 6.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos, 2.700, 2.500, 2.000 anos, principalmente com Jesus, o discípulo, o apóstolo. E Satanás revelou isso ao Alberto Pike há 150 anos.
Ele vai ter que fazer exatamente como está na palavra de Deus. Satanás não manda nem na casa dele no inferno, que ele não tem nem a chave do inferno. Quem tem é o Senhor, que vai trancafiá-lo, ele, o anticristo, o falso profeta, o 666, anticristo, o falso profeta e Satanás, por 1000 anos, para ele reinar com a igreja dele aqui. Então Satanás não manda nada, ele está embaixo dos pés da igreja de Cristo. E isso que nós temos que anunciar e pregar. E nessa tão grande tribulação, 1/3 dos judeus serão provados como se prova a prata e ouro no fogo. Eles pisarem nessa nova Jerusalém, esses judeus vão ter que sofrer muito. E nesse tão grande sofrimento, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. As coisas diante de Deus não ficam impunes, não. Deus é um Deus de justiça, Ele é misericordioso, Ele perdoa todos esses pecados através de Jesus. Mas eles não aceitaram esse Jesus. Então eles vão pagar com o próprio sangue. Eles serão decapitados. 144.000 judeus serão decapitados. Aqui você vê em Apocalipse 7,14, chega aqui o 13, Apocalipse, os santos e os mártires, Apocalipse 7, o versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Tá? Então, só falando agora, mas a quem eles estão se referindo? Vamos falar agora um pouquinho antes de Apocalipse 7, no mesmo capítulo. Eu li agora o versículo 13 e o 14, né? Agora eu vou ler o 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Judeus serão salvos, mas serão decapitados. E eles vão ver, negar esse sistema maçônico que está aí. Lá de Israel, esse Estado de Israel é um Estado sionista, não tem nada a ver de Deus ali, é 100% ONU. A ONU que controla, é 100% comunista, como o Vaticano, é 100% comunista, não tem nada de Jesus lá. Da tribo de Judá haviam 12.000 assinalados, da tribo de Rubem, 12.000 assinalados, da tribo de Gade, 12.000 assinalados, da tribo de Azer, 12.000 assinalados, da tribo de Naphtali, 12.000 assinalados, da tribo de Manassés, 12.000 assinalados, da tribo de Simeão, 12.000 assinalados, da tribo de Levi, 12.000 assinalados, da tribo de Isacar, 12.000 assinalados, da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados, da tribo de José, 12.000 assinalados, da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Deus confirmando em Apocalipse a profecia de Zacarias, feito há 2.500 a 2.600 anos. Deus confirma que 600 anos depois de Zacarias, quem seriam esses que iriam ser decapitados? Não pensa que vai precisar, para pisar lá no reino de Deus, é só judeu. Eu como que para aqui, que nem esses palhacinhos ficam aí dizendo em nome de Jesus com a Bíblia. Você é judeu, toma vergonha na cara, cara. Vai se vestir de Jesus Cristo, Ele é a palavra. Vocês estão imitando os judeus? Vocês estão imitando os judeus? Vocês vão passar pela grande tribulação? Vocês vão ter coragem de recusar tudo isso aí, serem decapitados? Isso é uma palhaçada. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a palavra. Se for imitar judeu, 2/3 deles já estão direto no inferno. 2/3.
desse povo que não reconheceu Jesus Cristo como Messias. Palavra dita a Deus, ao profeta Zacarias, depois Deus revelou a João em Apocalipse. Isso vai acontecer agora, isso é profecia que vai acontecer. Isso é acontecido todas as profecias que Zacarias fez, que ele falou sobre Jesus, seu nascimento, como ele seria executado, quando ele ia morrer, ressuscitar o terceiro dia, como ele ia entrar em Jerusalém. Por que não vai acontecer agora? Zacarias 12, Zacarias 13. Por que não vai acontecer? É isso que a gente tem que falar para esse povo capeta do mundo, essas prostitutas de Salomão, esses boiolas de Salomão, esses ladrões, assassinos, corruptos, esses falsos profetas. O dia do Senhor está chegando. Deus manda a gente proclamar as boas novas, as boas notícias do Evangelho. E Deus manda nos proclamar o dia do juízo, o dia da vingança, o dia do Senhor chegará. E vai ser um sofrimento que nunca existiu e nunca existirá na terra. Profecia de Jesus também, Mateus 24. Todas as profecias cumpridas, irmão. Nós estamos mostrando aqui para as pessoas acreditarem. E Jesus vem e alivia o povo dele. Ele tira o povo dele. Eu não creio no arrebatamento. Não creio, então espera. Então você não crê em nada que os profetas falavam aqui, Isaías, que nós estamos mostrando, gente. Vocês entenderam o que nós queríamos mostrar aqui? Nós já estamos chegando 22 horas. Tá? Tudo que Deus mostrou, gente, cumpriu e vai continuar cumprindo. É idiotice tua. Achar, não, porque eu não acredito, eu não creio. Está vendo, está tudo acontecendo aí, gente. Israel não tem nada, isso é um Estado comunista, maçonaria francesa, diabólica. O Vaticano, maçonaria francesa, diabólica, onde vai emergir a primeira e a segunda besta. E a terceira guerra mundial entre as duas bestas, o barro e o ferro. É um reino dividido. Jesus vem, olha lá, Daniel capítulo 2, 700, 800 anos antes de Jesus. Quando chegar no tempo dessas 10 dedos de barro e ferro, virá uma pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens, rejeitada pelos construtores, os maçons, e ela destruirá, esmiuçará, transformará em pó o barro e o ferro. Esses dois reinos da União Europeia, o Império Romano reconstruído, como eu sempre falei, e esse Estado sionista de Israel, os próprios judeus ortodoxos, eles dizem, os judeus, eles queimam a bandeira de Israel. Esse Estado é sionista, não representa o povo judeu, os próprios judeus ortodoxos. Então vocês vão ver a palavra de Deus se cumprir. Nós estamos mostrando como se cumpriu tudo que foi dito no Novo Testamento, se cumpriu no Novo Testamento. E nós estamos vivendo o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança, e continuam cumprindo as profecias. Esse povo de Satanás saber que o deles está guardado e muito bem guardado. Toda a maldade que eles fizeram contra a igreja de Cristo, todo o pecado, toda abominação, os 7 anos da 70ª semana de Daniel. Deus falou, isso é para cessar as abominações, para acabar com o pecado. E para pisar na Nova Jerusalém, os judeus terão que ser decapitados, reconhecerem que Jesus é o Messias, recusar essa Jerusalém que está aí, da ONU, sionista, mentirosa, dos que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, cujo maior sonho deles é reconstruir aquele prostíbulo de Salomão, que é o pior exemplo de homem na Bíblia, que é adorado por os que seguem Satanás, está lá no trono do grau 33 da maçonaria. Então, vocês podem aguardar
que tudo isso se cumpriu em Zacarias 9, 9. Está aqui em Marcos e vai se cumprir. Zacarias 10, Zacarias 11, Zacarias 12. Tudo como está ali. Lê ali Zacarias, acho que é o local da Bíblia onde tem mais essa expressão, naquele dia, é o livro de Zacarias, um livro pequeno, lindo, maravilhoso, de 12 capítulos, que usa, acho que, umas 30 ou 40 vezes essa expressão, naquele dia, principalmente nos últimos capítulos, as 10, 11, 12. Então, cuide, tome vergonha na cara. Deus não terá o culpado como inocente. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Não porque eu dei dinheiro para o Papa, eu dei dinheiro para a religião lá. Não, cada um vai estar de frente a frente no juízo de Deus. Creio ou não creio? As profecias foram cumpridas, estão se cumprindo, e as que faltam completarão agora. E a mais importante delas para acontecer agora é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Já está, nós podemos ver já tudo programado aí. Robert Pike diz lá, a Terceira Guerra Mundial vai ser entre árabes e judeus, entre o barro e o ferro. Se você não quiser acreditar na palavra de Deus, que já disse milhares e milhares de vezes, há milênios, Satanás revelou a Robert Pike há 150 anos. Acredita lá então, no livro do diabo. A Primeira Guerra Mundial foi para criar o Estado sionista do Vaticano, para emergir a primeira besta, o falso profeta, Apocalipse 13, de 1 a 10. E a Segunda Guerra Mundial foi criada para matarem os judeus verdadeiros e criar esse Estado sionista de Israel, para emergir a segunda besta, que é de Apocalipse 13, de 11 a 18. Essa segunda besta emerge da terra. Israel tem 2 chifres, parece com um cordeiro e um bode, fala como dragão Satanás. É um bode aí, Satanás, aquela bicha que vai se assentar lá no templo querendo parecer Deus. Então isso que está aí. O que eu estou falando aqui, o doutor Pedrosa inventou alguma coisa? Não, está tudo aqui. Eu tiro tudo daqui. A palavra de Deus diz, ai daquele que tirar ou acrescentar um i. Não sou eu que falo, não. Não pode ficar com raiva de mim que você me dá galardão. Deus, aquele pobre do Pedrosa lá está apanhando por aquilo que eu falei. Galardão para mim. E não tenho a menor preocupação com isso. Eu lido contra Satanás, eu lido contra o inimigo vencido, covarde. É o inimigo da igreja de Cristo. E vai chegar o dia deles. Está chegando. Então que Deus te dê discernimento, meu irmão, para entender tudo isso que está aqui na palavra. Isso não é teoria, não, é prática. É só você ver a história do mundo, o mundo baseado em evidência, o que vem acontecendo de Jesus para cá. Um Deus desconhecido, onde, vê lá no Vaticano, se prega Jesus Cristo, se alguém lá no Vaticano, no meio daquela, eu ia até falar uma palavra aqui que merece, né? No meio daqueles boiolas lá, pedófilo, se tem alguma coisa de Jesus Cristo, gente. O Vaticano é 100% satânico, maçonaria, pirâmide, obelisco, aquele negócio todo. A música, os hinos que já tem, eu coloquei aqui recentemente para os irmãos verem, mas isso já há mais de 20 anos. Eles adorando, cantando música de Lúcifer. Adorando Lúcifer. O poema, o irmão Satanás, desses que se diz que são cristãos, que têm conhecimento, que usam a Bíblia, os espíritos, está lá, o fundador do espiritismo aqui no Brasil, que vê origem lá do Allan Kardec, maçom, da maçonaria francesa, satanista, declarado. Está lá. Poema ao irmão Satanás, adoremos Satanás, perdoemos a Satanás, amemos a Satanás. Satanás está evoluindo para ser o nosso líder, o nosso... Está aí, digita aí no Google. Alzira Zaru lá, o fundador do espiritismo aqui no Brasil. Poema ao irmão Satanás. Gente, há quantos anos isso? São adoradores de Satanás. E vocês esperam que eles vão construir o templo lá em Jerusalém para Jesus sentar naquela porcaria?
Aquele é o prostíbulo de Salomão. Isso que o Bispo Macedo construiu aqui. Então as profecias estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Se é servo de Deus, tranquilo. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37. Entrega o teu caminho, confia no Senhor e o mais Ele fará. Agora tem que falar isso para esse povo do capeta aí ficar desesperado. E já estão ficando. Eu conheço nos locais onde eu trabalho, estou tendo um retorno muito bom, porque o que eu falo aqui eu tenho retorno. Como eles me agridem lá nos meus locais de trabalho, astutas ciladas do diabo. Em todos os meios. E eu acho isso ótimo, porque, ou seja, atingi meu objetivo. Eles entenderam a mensagem. Em vez deles serem pessoas de bem, tomarem vergonha, reconhecerem a sua canalice, a sua situação de podridão, de pessoas terríveis, seguidores de Satanás, que a mídia coloca como se fossem pessoas de bem, são pessoas maléficas. Os heróis deles são os maiores assassinos do mundo. Esses que eu falei, que mataram 200 milhões de pessoas. Stalin, Lenin, Trotsky, Karl Marx, Adrian, Mao Tse Tung. São os heróis desse povo da maçonaria, gente. Eu não sei como pode ter um médico que os heróis deles são os maiores assassinos do mundo. Che Guevara, Hugo Chávez. Como é que pode ter um médico que os heróis deles são os maiores assassinos do mundo, gente? Jesus, o meu herói, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Messias, nunca matou ninguém e nunca mandou matar ninguém. Mas ele disse que agora vem o juízo dele. Eles escolheram isso, então eles vão ter o que eles escolheram. Os judeus não escolheram isso? Estão sendo enganados com esse falso Israel dos sionistas aí? Pois é, eles vão ter agora na grande tribulação. Quando eles verem que Deus vai derramar o Espírito, eu esqueci a expressão agora, um espírito de amor a esse povo judeu ali, aí eles vão contemplar esse líder mundial. Estão fazendo o maior circo, a maior palhaçada para ele aparecer. É Satanás e não tem nada a ver com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí eles vão reconhecer que eles mataram Jesus Cristo. Porque eles manipularam os romanos e executaram. Israel, desde lá, há 2000 anos, que o povo romano destruiu o templo dos judeus. Eles têm se engasgado até hoje. São inimigos até hoje. E eles vão ter que assinar um tratado de 7 anos. E eles vão cumprir só a metade desse tratado, 3 anos e meio. E virá repentina destruição. Poxa, quanta coisa bonita revelada. O apóstolo Paulo pregando isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2 Tessalonicenses capítulo 2, mostrando tudo como vai ser esse tempo. O apóstolo Paulo era cidadão romano e era cidadão judeu. Conhecia tudo aquilo que estava lá naquela sociedade secreta, criada aos pés de Gamaliel. Homem, Deus abençoado, escreveu quase todo o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança, apóstolo Paulo. Sabe o que fizeram com ele? Mataram ele. Aqueles que escreveu a excelência do amor, Apocalipse, 1 Coríntios 13. Isso tudo vai ser pago. Lembra como está no sermão de Jesus, Mateus 23, 35? Desde o sangue derramado de Abel. Esses cananitas aí, adoradores de Caim, de Satanás, o povo, toda a sociedade secreta, são adoradores de Caim. Eles vão pagar por este sangue derramado. Desde a morte de Abel, que Caim derramou. Você não vai só pagar pelos pecados que você fez, pelos que você matou e roubou aqui, não. Você vai pagar também pelos pecados desde a execução de Abel, que era um servo de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 35, dito pelo próprio Jesus. Vocês estão achando que vai ser moleza?
essa farra, viu o carnaval, debochou de Jesus, viu o coronavírus, o pessoal ficou todo mundo desesperado. Eu nunca tomei, não tomo essa porcaria dessa vacina, eu sou guardado e remido pelo sangue de Jesus. O povo é tão burro, como a palavra de Deus mostra, 1 Coríntios, a sabedoria do mundo é loucura. Meu irmão, se você teve, eu vou falar na Rádio Capital, na segunda-feira à noite, não perca. Só estou dando um introito. Cada gripe que você teve até hoje, se você teve 100 gripes, foram 100 vírus diferentes. Por que fizeram a vacina da varíola e nunca mais teve varíola? Acabou com a varíola. Fizeram a vacina da rubéola, acabou com a rubéola. Não fizeram já a vacina da gripe? E continua tendo gripe. Porque cada vírus ele é mutante, gente. Ele é mutante, o vírus é mutante. Cada gripe que você tem é um vírus diferente. E adianta você fazer vacina para um vírus que é mutante? Olha a segunda cepa aí do vírus. Daqui a pouco vem a terceira, vem a quarta, vem aqui. Você vai tomar quantas vacinas? E o que você precisa estar em contato com as pessoas que eu estou nos hospitais, na rua. Eu nunca parei dentro de casa, esse ano todo, trabalhando fora, na rua, o tempo todo. Fiquei em casa. Mas ali, aquele mês de março, abril, o tempo todo fora de casa, trabalhando, tendo contato com as pessoas, adquirindo imunidade. Você fica dentro de casa, não toma sol, você não recebe imunidade. Você está preparado para morrer. Por isso, quando eles espalharam o vírus todo no carnaval, antes do carnaval tinham só 5 casos de vírus. Aqui no Brasil, um país de 220 milhões de habitantes, só tinham 5 casos. Era só fazer. Aí sim, fica em casa. 15 dias, que é o período de incubação e evolução da doença. 15 dias. Pronto. Fecha os portos. Agora pode todo mundo para a rua. Uma gripe normal. Será uma gripe normal. Depois contaminaram todo mundo com essas prostitutas do carnaval. Agora fica em casa. Aí pronto, cara, sem imunidade, passou a doença para todo mundo. Para aumentar. Esse povo que está aí fabricando as vacinas foi o mesmo que fabricaram os vírus. Eles não estão interessados em salvar a vida. Eles vieram para matar, roubar. São os mercenários que Jesus diz em João 10. São mercenários, vieram para matar, para roubar e destruir. Eles não estão preocupados, vão fazer o lockdown para todo mundo ficar em casa para a gente proteger as pessoas. Não é para as pessoas morrerem, gente. Olha o lockdown que fez agora o Rio de Janeiro. Acho que a partir de amanhã eu vou fazer lockdown. Todos os lugares que fizeram lockdown, o índice de óbito foi muito maior. Mas você pergunta, mas por que vão fazer lockdown? Porque eles querem matar as pessoas, gente. Você pensa que esses deputados satanistas, todos aí, governadores, eles estão querendo salvar vidas, eles querem matar as pessoas. E quanto mais são esses que mataram 200 milhões de pessoas, foi esses que criaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e estão querendo fazer a terceira, onde eles vão se autodestruírem. Isso é povo de Satanás, gente. Eu não faço nada disso para salvar ninguém, não. E essa vacina passou pela fase 3? Já foi testada em milhares e milhares de cobaias? Várias espécies de animais? Não. Os cobaias estão sendo seres humanos, porque eles querem matar os seres humanos, e o povo é burro, não entende. Cada gripe tem um vírus diferente. Aí pegaram aquele exame, não, porque o PCR deu aumentado, não sei o quê. Irmão, o PCR não é um exame específico da gripe suína, ou da gripe aviária, ou da Covid. Não é específico. Se você tiver uma apendicite, a sua taxa de imunidade ela aumenta para te defender. Você vai ver o seu PCR está aumentado. Ele não é específico. Em todo mundo que tinha uma inflamação no dedo, ou não sei o que, você vai, o PCR está aumentado. Ah, é coronavírus. Isso foi tudo para enganar as pessoas, irmão. Desse resultado, segundo a pesquisa de um médico alemão, só 10% era Covid. Desses 100% desses casos. Irmão, onde que se fala a verdade? Não tem. Cadê o Conselho, a Organização Mundial de Saúde? 100% fechado com a satânica ONU, que vocês viram. E o presidente de lá sequer é médico.
Eles querem matar as pessoas mesmo, não estão ali para salvar as pessoas. O que a ONU sempre defendeu aqui no nosso Brasil? As ONGs para salvar o Nordeste passando fome e sede, não tem uma ONG lá. Aí na Amazônia, milhares de ONGs lá, só roubando, cortando a madeira e mandando para o exterior. Essas ONGs da ONU. Do Jorge Soros espalhando tráfico de droga aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, gente. É isso daí, isso que ele chama de esquerda. O Partido Comunista não é um partido político, é uma religião satânica. E eles criaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e vão fazer a Terceira. Já estão criados os dois terrenos para emergir as duas bestas, exatamente como está escrito aqui, ó, há 6.000 anos, 4.000 anos, naquele livro precioso. Tudo que esses idiotas estão fazendo aí, estão achando que estão fazendo novidade, eles estão cumprindo as profecias bíblicas. Estão aqui, ó, esses comunistas do inferno, governadorzinho idiota, tudo boiolo, que eu conheço, fazendo plásticas, todos aí, você precisa ver. Isso é tudo queima-rosca, gente. Tudo ligado a essa. Quando eu falava isso há 40 anos, agora todo mundo repete o que o doutor Pedroso fala há 40 anos, estão falando agora. Até há pouco tempo. Veio o irmão, doutor Pedroso, eu só preciso falar sobre o sistema ARP. Aqueles chemical trail que os aviões soltam. Eu falei, meu irmão, já falo disso 15, 20 anos. Você fala, o povo está repetindo aí. Quando nós falamos, não tome a vacina lá na gripe aviária, eu e o Rubens Sodré, há 10 anos, 11 anos, nós falamos, não tome. Que estava matando. E os campos da FEMA ficaram todos vazios, com 5 milhões de caixões vazios, para a honra e glória do Senhor. O maçom Obama, da loja de negros, Prince Hall lá, esse negrinho bonzinho, queria matar milhares e milhares de pessoas nos Estados Unidos. E o Alex Jones anunciou, aí nós pegamos, traduzimos os trabalhos do Alex Jones e mostramos todos. Pesquise na internet, no nosso site tem alguma coisa. Caso Baxter. A vacina era outra. A vacina que matava, igual na gripe espanhola, que matou as pessoas, foram as vacinas. E quais as consequências dessa vacina? Quais as consequências de segurança que elas vão te dar daqui para diante? Alguém assina algum termo de responsabilidade? A responsabilidade é sua. Que aceitou tomar essa vacina. E é uma dose, é 3 doses, não sei o quê, e vão te botando o chip aí e pronto, acabou. E quais as consequências desse mensageiro de DNA? O que ele vai alterar na sua estrutura, ou se você tiver a possibilidade de ter algum filho algum dia? Que nem aquela droga talidomida. Quando saiu era um sucesso. Todo mundo tomava talidomida. 30, 40 anos depois viram as criancinhas nascendo sem braços e sem pernas. Você já viu quantos aí? Fabricado lá na Alemanha, aprovado pelos médicos, todo mundo, a vacina está aí. E depois? Quem é que assume? Então nós estamos falando, aqui nossa palavra é franca, nós trabalhamos com verdade. Então nós não podemos aceitar isso. E o povo de Deus, naquela época nós fizemos, quase ninguém tomou a vacina, porque estavam ligados com a gente. E muitos tiveram síndrome de Guillain-Barré, saiu todo torto, outros morreram mesmo, choque anafilático, um montão de coisa. Você vê, a história se repete 10 anos depois da mesma forma, eles têm uma mesma ideia. Apocalipse 17, 17. Foi permitido a besta reinar para que cumpra os seus intentos, e eles têm uma mesma ideia, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, 17. Falando da igreja prostituta. Então é isso. Só dei uma pincelada aí, agora a decisão é sua. Pede orientação a Deus, procure ler, testificar das coisas e fazer as coisas certas. Depois não adianta reclamar. Né? Eu estou dando o meu testemunho, a minha experiência. Eu não tomei essa porcaria. Eu quero que prove que se existe algum responsável sobre os danos dela. Ninguém vai se responsabilizar, que eles vão dizer, é uma vacina experimental.
Devido à grande urgência, nós precisamos vacinar as pessoas, não deu tempo de testar a vacina. O Bill Gates não vai te pagar nem um centavo pelos danos que ele vai te causar a você, sua família, as suas heranças depois. Que ele vai te ficar foi uma emergência, igual foi na gripe suína. Exatamente igual. Então, é mais uma coisa para você meditar. Cuidado, o mundo jaz no maligno. Satanás é o pai da mentira, o enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. E essas vacinas são pagas pelos seus impostos, pelo seu dinheiro. São caríssimas. Tá? E todas na bolsa de valores para gerar dinheiro. Então, que Deus te dê sabedoria para você tomar a sua decisão. Confie no Senhor e tenha um pouquinho de cuidado. Leia um pouco. Assunto sério, não vê nada de televisão, a esses negócios, não. Da ONU, mas nem pensar. Fizeram tudo errado, porque eles queriam matar e continuam querendo matar mais pessoas. Vocês vão ver. Olha, meu, vocês podem dizer tudo de mim, mas vocês não vão dizer que tudo que eu falei há 40 anos não cumpriu e tudo que está nesse livro aqui, não cumpriu. Hoje as pessoas copiam o Dr. Pedrosa. Mas sabe o que eles diziam para mim? Que eu era louco, que eu era doido, que eu era mentiroso. Tudo. Copiam. Tudo que falam aí, eu já falei 30, 40 anos. Copiando, mostrando. Esse do coronavírus, nós já falamos tudo isso há 10 anos. Eu e o Rubens Sodré. Naquela época nós tínhamos uma parceria, ele levou a sua parte comercial, mas eu não deixei a minha parte espiritual. Falei, não, estou fundamentado na palavra. Eu não quero ganhar dinheiro. E ele fez um trabalho muito bom, e que Deus abençoe ele, que ele conheceu muito do Evangelho comigo, e que ele tenha assegurado a salvação dele, o Rubens Sodré. Isso nós devemos a ele. Nós temos que reconhecer, naquela época, nós fizemos a campanha Não Tome a Vacina, e ninguém tomou. Poucas pessoas idiotas que foram tomar a vacina. E acabou a gripe? Continuou a gripe. Tem a vacina aí, continuam as pessoas morrendo, mesmo que já tomaram a vacina, morrendo de coronavírus. E vai continuar tendo gripe, porque o vírus da gripe é o vírus mutante. Então você tem que estar fazendo todo dia uma vacina diferente. Quantas vacinas você vai tomar? De rubéola você tomou uma só, de sarampo você tomou uma só, de catapora você tomou uma só, de tétano você tomou uma vacina só. Para com isso, irmão. Que Deus tenha misericórdia desse mundo, irmão. Que o mundo jaz no maligno. Fazem tudo para destruir. Vieram para matar, roubar e destruir, ganhar dinheiro, mercenários. Então, leia esse livro que nós traduzimos e está aí na internet. Sinagoga de Satanás. Para você ver, é um livro gostoso de ler, que ele vem de 700 depois de Cristo, mostrando como esse governo comunista vem se instalando. 700 anos depois de Cristo, esses czares russos, eles não eram nem judeus, não eram cristãos, não eram muçulmanos, não era nada, e o maluco lá chegou e falou assim, de hoje em diante todos nós vamos ser judeus. Agora nós vamos matar todo mundo que não é... Aí por isso que a palavra de Deus em Apocalipse 2:9 a 3:9 refere-se a eles como os falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se diz judeus e não são, que são essas lojas maçônicas. Vê lá os símbolos da ONU, todo, e o Conselho Mundial de Igreja fechado 100% com a ONU, principalmente o catolicismo. As duas bestas de Apocalipse 13, gente. Tudo como a gente sempre falou, como está aqui na palavra de Deus. E vou continuar falando a mesma coisa. Agora, nós precisamos tomar vergonha na cara, né? Para conhecer as coisas de Deus e cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Não é? E a palavra de Deus diz, em Ezequiel 3 e Ezequiel 33, se não estou enganado, se você vê uma pessoa indo para o caminho errado, não advertir essa pessoa do seu erro, Deus vai requerer de suas mãos esse sangue. Quantos médicos falando besteira aí, para ganhar dinheiro, mentindo para o povo, para as pessoas morrerem. Essas emissoras 100% controladas
por essa desgraça chamada ONU, uma entidade 100% do capeta, do inferno, que sempre apoiou o bandido e nunca defendeu a viúva e o órfão vítima lá desses assassinos. O convite de Jesus ainda continua valendo. Está acabando o tempo. Mateus 11, 28 a 30. E ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Lembra aquela profecia que nós mostramos aqui hoje, no início e no domingo à noite? Isaías 61, ele veio para libertar os cativos. E confirma, 700 anos depois, o próprio Jesus dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. E a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Esse é o preço que Jesus deu para a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Vão para o inferno, mas eles vão estar lá sofrendo a eternidade, no fogo e no enxofre, e lembrando das nossas pregações da palavra de Deus. O Espírito Santo vai incomodá-los até eles aceitarem a Jesus. Nós pregamos, e quem convence a pessoa do erro e do pecado é o Espírito Santo. Que Deus abençoe esta nação, abençoe a sua vida. Obrigado pelas orações dos irmãos. As lutas são grandes, as ciladas são todos os dias, Satanás armando cilada, e ele perdendo há 40 anos na minha vida. Perdendo todo dia. Esses vagabundos, essas prostitutas de Salomão não tomam vergonha na cara deles. Um safado, um sem vergonha. Em vez de ver como a gente luta e vence, com honestidade, com integridade. As nossas armas são armas celestiais. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Louva a Deus muito por esse Brasil que está aqui conosco. Esse é o povo que faz diferença. O povo que Deus ouve. Que Jesus rasgou o véu do templo. Você fala direto. Não vai nesse negócio de macumba, de feitiçaria, de idolatria, desses boiolas aí, desses padres, esses negócios, desses religiosos. Você fala direto com o Pai, em nome de Jesus. Ele rasgou o véu do templo. Isso é coisa de idiota, analfabeto, que não sabe ler um livro precioso desse. Aí eu sou católico, apostólico, romano, e daí? E aquele Vaticano lá te representa? Tu é boiola também? É pedófilo também? É idólatra também? É inferno. É inferno. Vai pro inferno. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Que Deus abençoe essa nação, esse Brasil, que possamos continuar vencendo. E as profecias estão se cumprindo em nome de Jesus. Não fique duvidando do que vai acontecer, não. Porque aconteceu aqui tudo direitinho, nós estamos revisando isso para mostrar para vocês que aconteceu tudo direitinho como Deus tinha previsto, profetizado, e continuará acontecendo. Não descuide das profecias. Um grande abraço. Boa noite.